Agora são 8h25 da manhã e eu volto a falar da mega operação contra fraudes no setor de combustíveis, que desde as primeiras horas desta quinta-feira cumpre 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em 10 estados. 42 endereços estão na Faria Lima, aqui em São Paulo, que é o principal centro financeiro do país. Segundo as autoridades, a principal instituição de pagamentos sob investigação movimentou cerca de 17,7 bilhões de reais em operações financeiras suspeitas. Quem tem todos os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Léo Valente. Oi, Léo, bom dia para você. Léo, essa operação é uma das maiores já desse segmento, né? Eu estava vendo aqui informações enquanto você estava indo atrás aí para a gente de mais informações. Conta para a gente mais detalhes, e tá envolvendo mais de 1.400 agentes, não é isso? Oi, Paulo, é isso mesmo. A gente está aqui num desses endereços onde as autoridades, porque não só o Ministério Público, mas também Polícia Federal, Receita Federal e até o apoio da Polícia Militar também aqui estão atuando nessa operação que você comentou, investiga essa fraude, que envolve tanto rede de postos de combustíveis, quanto o fornecimento desses combustíveis, mas também o uso de instituições financeiras, de fintechs também, para ocultar a movimentação financeira dessa organização criminosa que adulterava combustíveis e que também envolvia a importação de metanol para diminuir, para diluir a quantidade de combustível presente em gasolina, por exemplo, em outros combustíveis vendidos nesses postos de gasolina, e que também, de acordo com essas investigações, com as informações que foram repassadas pelas autoridades, pelo Ministério Público também, que está envolvido nessa operação, envolvia também agentes do PCC, da facção criminosa envolvida nessas operações financeiras e nessas operações também de fraude com a venda de combustíveis. Como vocês podem ver, a gente está aqui num desses endereços da Faria Lima. Há muitas viaturas, tanto da Receita Federal como da Polícia Federal e da Polícia Militar nesses locais, tanto nesse prédio quanto em outro aqui à frente, onde a gente está, onde são cumpridos esses mandados que você citou. Essa operação, além de estar sendo executada aqui em São Paulo e nesses endereços aqui da Faria Lima, porque, como a gente vem comentando, existe o envolvimento dessas instituições financeiras nessa rede que, de acordo com a investigação, foi chamada de intrincada, porque usa operações financeiras para ocultar a origem desses recursos e tentar mascarar essas operações consideradas fraudulentas. Mas, além do estado de São Paulo, outros estados também recebem agentes dessa operação, também são executados mandados dessa operação de investigação, e que envolve, entre eles, até mesmo o estado do Paraná, porque seria de lá, do porto de Paranaguá, que chegaria esse metanol usado nessas adulterações dessa venda de combustível adulterado, repassado para o consumidor, sem seguir as normas da Agência Nacional do Petróleo. A gente continua por aqui acompanhando as movimentações, expectativa de mais saída aqui de agentes da Polícia Federal e do Ministério Público, da Receita Federal nessas operações, e voltamos com outras informações a qualquer momento para conversar com vocês. Paulo. Léo, inclusive você tem, não sei se você já tem informações, se você pode atualizar para a gente em relação a como foi feito esse esquema envolvendo, parece, inclusive, maquininhas de pagamento, fundos de investimento, debêntures. Eles fizeram toda uma estrutura paralela de intermediação financeira, não é isso? Você tem como adiantar alguns detalhes para a gente? Exatamente. Existem além dessa adulteração, como eu estava falando, dos combustíveis, do produto físico vendido, havia também essas outras operações para mascarar e ocultar a origem ilícita desse dinheiro. Tanto que uma desses endereços aqui é de uma fintech, de uma empresa, de uma instituição financeira, e, de acordo com as investigações, essas empresas eram usadas porque há uma menor, digamos, regulamentação ou regulação para
comunicação de transferências e de movimentação de recursos financeiros. A gente lembra que houve a tentativa recentemente de igualar as regras que são seguidas hoje pelas instituições bancárias, né, instituições tradicionais, e que essas instituições financeiras, fintechs, que são mais recentes, são que passaram a integrar, né, o sistema financeiro nacional e ter uma participação maior no mercado, com um crescimento maior mais recentemente, mas acabou sendo barrado no Congresso Nacional, esse projeto, essa tentativa que houve de equiparar, né, as regras de comunicação, de movimentação financeira, para ter um maior controle e evitar esse tipo de situação que a gente está vendo agora, né, acompanhando nessa operação, porque de acordo com as autoridades, né, com o Ministério Público, isso acabou facilitando e incentivando o uso dessas instituições para essas movimentações financeiras, para essa fraude que foi alvo dessa operação agora nessa quinta-feira, Paula. Léo Valente, só para te informar, né, você deve estar aí, não sei se você tem o nosso retorno, o Rafael Coracini está com a gente aqui no estúdio e ele tem uma pergunta para você também, se você já tiver feito essas apurações. Rafa, com você. Obrigado. Léo, bom dia. Esse tipo de operação ele acaba incidindo aparentemente também no mercado financeiro, porque parece que há um envolvimento de instrumentos financeiros nessa questão até da lavagem de dinheiro, né? Compra de ações e até de títulos diferentes, títulos públicos e privados, aparentemente. A CVM já se manifestou, existe alguma coisa já encaminhada por parte das autoridades na tentativa de explicar como exatamente era feita a lavagem de dinheiro? Então, a gente ainda vai estar entrando em contato com a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, para ter informações também, saber como é que a instituição se manifesta diante dessa situação. Como a gente comentou, existe uma grande operação que inclui tanto a Receita Federal como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo, mas aí a gente vai entrar em contato também com a CVM para saber como é que a comissão se posiciona com relação ao uso, né, desses instrumentos, né, que existem do mercado financeiro para esse tipo de operação, né, para esse tipo de fraude. Como você estava comentando aqui, algumas informações, esse grupo criminoso atuava desde 2019, de acordo com as informações da Polícia Federal, e é suspeito de ter lavado pelo menos 600 milhões, movimentando mais de 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamentos autorizadas pelo Banco Central. Ou seja, como eu falei, né, e como foi definido pelo Ministério Público, há uma rede intrincada, né, uma rede muito complexa usada nessas operações para esconder esse dinheiro de forma fraudulenta. Outra revelação também dessa operação é que havia também a negociação de postos de combustíveis entre os envolvidos e como também há o envolvimento, a acusação de envolvimento do PCC nessa operação, muitos dos que vendiam os postos de combustíveis acabavam sofrendo ameaças para não cobrar, porque também não recebiam o dinheiro dessas operações. Rafael. Rafael. Os promotores, então, isso eles já confirmaram, né, Léo, que parte dos proprietários desses postos venderam as suas participações e seus negócios ao grupo criminoso. E por esse motivo, eles não recebiam os pagamentos, né, as transações, e acabavam sendo ameaçados de morte. Foi nesse sentido? Isso mesmo. Essas são as informações também, porque como a gente estava comentando, há toda essa operação e também havia esse envolvimento, havia essas ameaças, né? O negócio era feito, mas os proprietários desses postos não recebiam o valor que seria devido por causa dessas operações em função dessas ameaças, né? O valor que se cobrassem sofriam ameaças dessa organização criminosa. Léo, só para lembrar que essa questão da distribuição de combustível, ela é muito cara ao mercado financeiro e algumas operações
na Faria Lima, você está aí na Faria Lima, só para fazer essa recordação, a BR Distribuidora, que foi privatizada, era uma das maiores empresas do país enquanto existia, depois ela virou a Vibra, né? Quer dizer, é um mercado de alguns bilhões de reais, né? Então, é realmente um mercado que, se o crime organizado está de fato envolvido, envolve muito dinheiro, né? Por isso que eu perguntei da questão da CVM também, porque aparentemente alguns instrumentos financeiros têm sido usados para a lavagem do dinheiro, né? E há alguns anos a gente já teve denúncias da participação do crime organizado em questões relacionadas à logística, não só de combustíveis, mas também de grãos. Por exemplo, a Rumo, que é uma empresa da Bolsa, sofreu bastante em alguns trimestres, até afetando seus resultados, por conta da participação do crime organizado no roubo de cargas, né? Agora existe, portanto, essa denúncia, essa investigação sobre a questão dos combustíveis que afeta algumas empresas da Bolsa de Valores. A gente não sabe exatamente o tamanho, né, disso, mas é fato que o Brasil tem na Bolsa de Valores algumas grandes empresas de distribuição. Eu citei a Vibra, mas a Raízen é uma das empresas que também opera nesse segmento e com certeza o mercado financeiro está bastante atento nessas operações, Léo. Inclusive, Rafael, falando sobre o mercado financeiro, né, duas dessas empresas que foram alvo dessas operações de hoje são a BK Bank e a Reag Investimentos. E a gente entrou em contato com essas duas instituições, com essas duas empresas, para saber, né, a posição delas em relação à operação que tem sido feita nessa quinta-feira, mas ainda não tivemos o retorno dessas duas instituições. Aproveitando, até dando mais informações sobre o que você falou sobre o uso desses instrumentos financeiros, dessas operações financeiras, a gente tem aqui também mais informações do caso da Polícia Federal, falando que em relação à Polícia Federal são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, né, onde a gente está, Campinas e Ribeirão Preto, no interior do estado, e que a Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados para a movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até o limite de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas. Além disso, de acordo com as informações da Polícia Federal, já foi determinado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas nessa operação. Então, além dessa operação Carbono Oculto, que a gente está acompanhando aqui, a Polícia Federal também fez outras duas operações, Operação Tank e Operação Quasar. Então, existe essa integração então, entre Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, nessas operações que revelaram esse esquema, né, de fraude envolvendo combustíveis e também operações financeiras. Agora, Léo, você chegou aí junto, né? A gente viu que você está no coração financeiro, na Faria Lima, a gente sabe que é um lugar importantíssimo aqui para São Paulo. Como que está a movimentação aí, o entra e sai dos agentes? Você está tendo contato? Como é que está a curiosidade também da população em relação ao que está acontecendo aí? Porque é uma mega operação, né? Como você bem disse no começo, são 1.400 agentes, não somente agindo aqui em São Paulo, como em outros estados também. Então, como que você descreveria para a gente qual é a situação no momento? Olha, vou pedir até para o Alisson mostrar um pouco mais aqui, o Alisson, cinegrafista que está aqui comigo, porque aí vocês podem ter uma noção melhor, porque toda a imprensa está aqui acompanhando, né, com essa expectativa de que haja mais alguma movimentação, até porque há muitos carros da Polícia Militar e também da Polícia Federal aqui do outro lado e da Receita Federal, não só nesse endereço que a gente está, mas também num outro quarteirão à frente, da expectativa de que mais agentes possam sair com o material fruto dessas operações de busca e apreensão dentro dessa investigação que vem sendo conduzida. Com relação à curiosidade, o movimento aqui é grande, né, porque início, né, de horário de trabalho, 8h40 mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, 8h40 agora, mas o trânsito aqui é muito intenso, as jornalistas também até no canteiro central aqui da avenida e
as pessoas que passam, até que descem aqui do transporte coletivo, dos ônibus, obviamente ficam curiosas para saber o que está acontecendo, para fazer algum registro também e, em muitos casos, até para comentar, né? Gravar áudios aqui, mandar para a família, para os amigos ou para os grupos e comentar essa situação que a gente está acompanhando aqui em tempo real. Então, o trânsito fica até um pouco mais intenso porque muita gente fica curiosa e quer acompanhar e saber o que está acontecendo, né? O que está sendo realizado aqui nesse local, porque a quantidade de carro é grande mesmo, assim, mesmo a quantidade de policiais que estão dando apoio aqui para essa operação, para conduzir os trabalhos que ainda seguem nesse momento aqui na Faria Lima. E como vocês falaram, a Faria Lima é o centro financeiro de São Paulo do Brasil. Léo, inclusive é importante a gente destacar que as informações elas vão chegando, né? Essa operação começou agora na manhã dessa quinta-feira, está acontecendo ainda. Nós, inclusive, já pedimos notas para a BK Bank e também para a Reg Investimentos. Estamos aguardando também um posicionamento deles. E enquanto isso, as informações vão chegando. Você comentou também, eu acho importante a gente destacar que o metanol, né, que é esse componente que eles usavam para adulteração, vinha do Porto de Paranaguá. Gostaria até que você explicasse para a gente como é que era feito, então, esse processo, mais uma vez, para os nossos telespectadores entenderem. Isso vinha do Porto de Paranaguá, era encaminhado para os postos e era usado, então, na adulteração dos combustíveis, depois vendidos com preços mais altos na bomba, não é isso? Então, de acordo com é basicamente isso mesmo, assim, mesmo porque o metanol, ele não pode ser usado como combustível ou como parte da composição do combustível. Então, acaba que o consumidor paga por um produto e recebe menos do que seria o adequado. Então, de acordo com as informações, esse produto, né, que chega pelo país, né, pelo Porto de Paranaguá, lá no litoral do estado do Paraná, ele não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais. Então, já havia uma fraude nesse sentido, né? A indicação de compra acabava não acontecendo, o produto não era entregue a quem as notas fiscais indicavam que ele seria destinado. E no lugar disso, né, de acordo com as investigações e com as informações do Ministério Público de São Paulo, ele era desviado e transportado de forma clandestina com documentação fraudulenta, e em desacordo com normas de segurança. Aí, a ressalva que o Ministério Público faz, colocando em risco o motoristas, pedestres e também o meio ambiente, já que a gente vem comentando aqui que o metanol não o combustível, não é o produto usado, né, para composição de combustíveis usados em veículos, né, de uma forma geral. E de acordo ainda com essa operação, nessa rede de mais de 300 postos, foram detectadas essas fraudes, tanto na qualidade do produto, né, quanto também na quantidade. E, como eu falei, os consumidores pagariam por volumes inferiores aos informados pelas bombas, né? Então, existe também essa adulteração. Você compra um combustível achando que está levando aquela quantidade, seguindo as normas da ANP, né, de mistura que existe, né? A gente sabe que a gasolina, por exemplo, ela tem uma quantidade recomendada e regulada de etanol na sua composição, que o etanol é o álcool combustível, né? Que esse sim é adequado e utilizado para o transporte, para uso em veículos. O metanol não, então havia ainda essa irregularidade na composição desse combustível, que era vendido tanto em menor quantidade, com fraudes nas bombas, mas também com essa composição menor do que se fosse um combustível, uma mistura adequada, né? Seria recomendado para venda ao consumidor. Então havia essa operação, essa fraude nesse sentido também. Além da fraude fiscal com as notas fiscais que indicavam um comprador, mas que acabavam não sendo o comprador real ou entregue a esses compradores, o produto era desviado e misturado nessa rede de postos de combustíveis, e havia esse prejuízo, né, para o consumidor
e também, como o Ministério Público ressaltou, além disso, para pedestres e para o meio ambiente, já que o metanol é muito tóxico e não é recomendado o uso dessa substância, Paula. Perfeito. Léo Valente falando ao vivo sobre essa mega operação acontecendo aqui em São Paulo e outros estados também. Léo, muito obrigada pelas suas informações iniciais. Qualquer novidade, você pode nos acionar. A prioridade é sua aqui no Agora e ao longo da programação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC.